Olá. Oi, prima! Mais uma Molfrão na área. Oi, Lavínia. Oi, Anderson. Deixa eu colocar o comentário aqui fixado com o nosso tema de hoje. Pronto. Oi, Débora. E sua pergunta? Farei. Oi, querido. Ai, que saudade, gente. Adoro. Tenho mais uma outra laser terapeuta na família, tá? A prima, fisioterapeuta. Oi, Fabi. Eu sempre vou pro Fábia. Gente, boa noite para quem tá entrando. Estamos aqui com mais uma live hoje, começando um pouquinho mais cedo, porque hoje tenho convidados muito especiais. Ninguém merece, né? Convidar o povo para chegar e entrar aqui 9 horas da noite, ficar até as 10. Então hoje a gente vai fazer um pouquinho mais cedo. Hoje nós estamos comemorando aí o Dia Internacional da Síndrome de Down. Então eu, quando vi o tema, pensei em uma pessoa muito especial, em duas pessoas muito especiais que fazem um trabalho muito legal na fonoaudiologia com isso, que é o Giovan Anderson e a Manuela Leitão, professores do curso de fonoaudiologia da UFPB. Então já vou chamar eles aqui daqui a pouquinho. Tava só colocando aqui o comentário, entrei um pouquinho mais cedo, mas vi que o Anderson já tá por aqui. E queria falar para vocês irem colocando aqui para mim, se vocês têm dúvidas, se vocês atendem população aí com síndrome de Down, qual a área de atuação de vocês. Quando eu crescer, você igual essa prima aí. Bobinha, já é fera. Me contem aí se vocês têm experiência, né? Tem vivência com atendimento a pacientes com síndrome de Down. Aí, ó, já entrou, Manu também chegou. Eu vou chamando meus convidados aqui, gente. Peraí. Ô, Anderson, eu não estou conseguindo te aceitar. Por que será? Deixa eu ver se eu consigo chamar Manu. Olá, Muito certo. bom, tudo bem? Eu já estava aqui no momento de suspense, que outro dia eu fui fazer uma live, eu não conseguia chamar a convidada de jeito nenhum, ficava só branco, não entendia. Oi, boa noite para vocês. Oi, Boa Manuela. Boa noite. Gente, obrigada por terem aceito o convite para começar, né? Fiquei muito feliz. Eu falei, ai, meu Deus, será que eles vão topar? Acho que já vão ter um tanto de compromisso aí pelo dia. Mas fiquei muito feliz quando vocês aceitaram. Muito obrigada. O volume tá bom, Vanessa? Tá dando para ouvir Para bem? mim, sim. Vocês me ouvem bem? Sim. 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 Ai, que bom. Bom, pessoal, para quem não estava aqui na hora que eu estava apresentando, nosso tema de hoje vai ser atuação na síndrome de Down, né? Não é específico para fonoaudiólogos, a gente vai conversar sobre amamentação, sobre desenvolvimento de modo geral, sobre os recursos tecnológicos que nós temos aí a serviço, né, da fonoterapia nessa população. E para comemorar, assim, para fazer essa live comigo, eu convidei duas pessoas muito queridas da fonoaudiologia, que é o Giovan Anderson e a Manuela Leitão, que são professores da UFPB, Universidade Federal lá da Paraíba, e coordenam um projeto sobre síndrome de Down, né, para prevenção e intervenção das funções orais com portadores de síndrome de Down.
E aí eu vou pedir para vocês se apresentarem um pouquinho, falar aí como surgiu a ideia do projeto, né? Anderson primeiro fala um pouquinho do projeto, Manu, você que já tem uma estrada aí também nessa área de amamentação, né? De disfagia. Então, queria começar um pouquinho, pode ser com o Anderson? Se apresenta aí pra gente, Anderson. Fala um pouquinho Deve ser com ele, porque o projeto surgiu com ele. com ele, né? Que legal. Como é que foi aí? Se apresenta um pouquinho, fala da sua trajetória, o Anderson, que para quem acompanha aqui, né, nós temos muita gente da fonoaudiologia, de outras áreas da saúde também, que chegam até aqui o perfil pelo laser, e o Anderson está construindo uma estrada muito legal também na fonoaudiologia, no grupo de pesquisa, então é referência para a gente aí em várias áreas. E aí conta um pouquinho, então, Anderson, da sua trajetória e de como surgiu o projeto. Então, primeiramente, boa noite. Queria, assim, agradecer imensamente a Vanessa por essa oportunidade de estar falando numa live no dia 21 de março. Para a gente é muito representativo, porque eu já estou há 12 anos dentro da UFPB e nessa trajetória, 9 anos foi dedicado ao tema da síndrome de Down. Então, foi nessa temática que iniciou todos os nossos projetos de pesquisa, o nosso grupo de pesquisa, que é o NELF, Núcleo de Estudos em Linguagem e Funções Estomatognáticas, hoje cadastrado no CNPq, surgiu dos trabalhos e das atividades que a gente fazia com os grupos com síndrome de Down. Eu vou voltar um pouquinho, que na verdade a mentora de tudo isso nem fui eu, nem foi Manuela, foi a professora Isabelle Delgado, para quem sabe, quem conhece a minha esposa. E Isabelle, quando ela terminou a graduação, ela fez o TCC com o tema de síndrome de Down. E daí para frente ela começou alguns direcionamentos nessa área, e quando já na Unip, quando nós éramos professores ainda do Unip, e depois que chegou na UFPB, ela quem começou com alguns projetos na área de aprendizagem, de letramento, né, para a pessoa com síndrome de Down. A gente sabe que existe um grupo com síndrome de Down que consegue um desenvolvimento escolar, que consegue a inclusão, o acompanhamento, todas as etapas. E tem outros que, na verdade, eles não conseguem ser alfabetizados, mas eles conseguem o processo de inclusão e um suporte, pelo menos para o processo de aprimoramento profissional, inclusão, empoderamento em alguma área específica para tentar também esse processo de inclusão no mercado de trabalho. Então, Isabelle, ela começou a trabalhar com os grupos maiores, nessa perspectiva da aprendizagem, da leitura e da escrita, e aí começaram a chegar um monte de pequenininhos que não estavam ainda nessa fase. E aí ela começou a se desesperar, né? Como é que eu vou dar conta, né, com tanta criança, se o trabalho estava sendo só voltado para a leitura e escrita? E aí foi quando eu entrei com a parte de sistema estomatognático das funções orofaciais. Só que aí eu peguei a partir de 2, 3 anos, que eram quando as crianças começaram a procurar o serviço. E aí chegou um momento que nós já estávamos com mais de 60 pessoas com síndrome de Down sendo acompanhadas no projeto, e começaram a chegar os bebês com 15 dias de nascido, com 20 dias de nascido. E aí eu disse, Isabelle, agora a gente já não está mais dando conta nenhum nem outro. Vamos ter que chamar agora um suporte para começar com a estimulação precoce. E aí foi quando a gente convidou Manuela e imediatamente ela topou entrar nessa trajetória da síndrome de Down com a gente. Então nós tínhamos na UFPB 3 grandes projetos de extensão, que era o letramento em pauta, o Fala Down e o Estimular Down, que é esse mais recente, que é o com os bebezinhos, né? E daí vieram muitas coisas, né? Muitos projetos de pesquisa. Hoje a gente tem iniciação científica, trabalhos de TCC, trabalhos de mestrado, trabalho de doutorado, vários parâmetros de pesquisa na área de síndrome de Down, culminando com a abertura no início do ano passado. Estamos quase prestes a fazer um ano. Nós começamos um projeto, não foi o início do atendimento, mas foi o início de um projeto, né, a Rede de Cuidado à Pessoa com Trissomia do 21, que foi um ambulatório que a gente abriu aqui no nosso hospital universitário, só voltado para a pessoa com síndrome de Down. Esse crescimento ele aconteceu exatamente porque começamos a perceber que não só nós 3, como fonoaudiólogos, atuávamos com essas crianças, com essas pessoas, mas que tinha outros professores, outras instâncias dentro da Universidade Federal da Paraíba que também trabalhava com esse grupo especificamente. Então, por que não unir forças para beneficiar essa população? E daí hoje nós estamos com fono, fisioterapeuta ocupacional, psicólogo, pediatra, todo mundo junto, discutindo, diagnosticando e colaborando diretamente com essas famílias. Que Manu, se legal. quiser complementar aí.
Que Não, mas bacana, acho que gente. foi Muito lindo. Eu não tinha super bem noção explicado aí, de super bem como era apresentado. grande. Pode falar, Manu. Não, é só isso. Eu acho que a Anderson apresentou muito bem, né? Como eu falo, o estimular Down, que recebe os bebezinhos, é fruto, né, desse histórico todo. E aí agora no projeto que nós estamos também no HU, nós estamos recebendo nossos bebezinhos também, né, Anderson? Então a gente está engateando nesse projeto. Como diz Anderson já explicou, faz mais ou menos um ano que a gente começou. Começou com o projeto, com a construção, com as parcerias, e a gente tem começado a atender, acho que já ano passado a gente começou, e a gente está começando nesse público pequenininho para a gente ir acompanhando o crescimento deles. Que legal. E daqui a pouquinho eu quero conversar, entender um pouquinho mais essas demandas. Mas o Estimular Down, ele começou agora recentemente e ele é um projeto online, né? Que tem aí como objetivo de vocês a integração dos pais, dos cuidadores, a orientação, não é isso? Na verdade, a gente começou presencial, né? Uhum. Atendendo realmente presencial, recebendo as famílias, fazendo acolhimento, tirando dúvidas nesse momento de alimentação, né? No início, é muita informação para aquela família que recebeu um bebezinho, um diagnóstico de uma síndrome, às vezes de uma provável síndrome, alguns cuidados extras que precisa ter. Então, é muito frequente nesse público também a patologia cardíaca, que exige um cuidado um pouco maior no momento da amamentação. Então, é um momento de muitas dúvidas, muitos medos, muitas angústias dessas famílias. E aí a Uhum. gente recebe essas famílias nesse momento, né? Para conversar, para tirar dúvidas. Os nossos atendimentos, a gente tinha um momento de avaliação inicial, de anamnese com a família, mas logo depois o atendimento ele era voltado para um grupo. Por mais que cada bebê fosse atendido por um profissional, uma estagiária, eles estavam todos no mesmo ambiente e a gente, em alguns momentos, os pais faziam parte desses atendimentos e quando os pais não estavam fazendo parte desse atendimento, a gente estava numa sala à parte com os pais, fazendo uma roda de conversa, fazendo troca de experiências, porque a gente tinha daqueles que nasceram, estão com 15 dias, ainda estão entendendo esse diagnóstico, né? Até aqueles que já estão perto dos 2 anos, às vezes ainda em aleitamento materno. Então, tem todas as dificuldades, tem essa troca de que dificuldades que eu passei, que cuidados que eu precisei ter, e alguns, assim, troca de profissionais, porque eu precisava de uma avaliação disso, então, eu já fui num profissional tal, então era um momento bem bacana mesmo de conversa e de troca. Né? Que Aí veio a legal. pandemia, nossos bebês não podiam estar saindo, eles precisavam estar isolados, contando com todas as comorbidades, né, que eles têm. A gente precisava de um cuidado maior com essas crianças, uma tentativa de não expor. Então, a gente precisou buscar uma forma de não deixá-los, né? E quando eu digo deixá-los, não só os bebês, mas as famílias principalmente. A gente precisou buscar uma forma de não deixá-los, de estar acompanhando mais à distância. Então, a gente teve que transformar, né, esse projeto para online. E aí a gente voltou bem para a família. Aí ficou praticamente só família mesmo. Então, em alguns Entendi. momentos a gente precisava de algo mais específico, fazia vídeo chamada com a mãe fazia vídeo, mandava para a gente tentar orientar. Tenta uma postura mais assim, se fizer dessa forma, se apresentar desse jeito. Mas, em geral, era troca mesmo. Então, a gente estava fazendo lives com orientação e, além das lives que ficam, né, estão gravadas no nosso Instagram de profissionais, era mais um momento de troca de informação para outros profissionais e a gente tinha um momento bem voltado para a família, com reunião no Google Meet que a gente faz com as mães e aí as demandas partem delas, Uhum. né? Então a última, inclusive, foi com a professora Marine, também da UFPB, sobre saúde auditiva e desenvolvimento auditivo. Legal. Nossa, muito bacana. Muito legal. Eu achei que, como eu tinha começado online, eu ia perguntar se vocês atendiam público geral ou se era bem regionalizado, se era específico de João Pessoa. Então, imagino que, como tinha esse comecinho aí presencial, vocês atendem mais o público de João Pessoa mesmo. Ou acabam Mas a gente recebendo do estado também. recebe do estado, de cidades assim mais próximas e ainda um caminhozinho longo, assim, cidades de até 2 horas de distância, né?
Vanessa, a gente aqui na Paraíba, a gente tem duas instituições de pais de síndrome de criança, de pessoas com síndrome de Down, e eles fazem um trabalho assim belíssimo. Então a gente agrega a essas duas associações, que é a AME Down, que é a mais antiga aqui do estado, onde tem jovens que cresceram dentro dessa instituição e hoje já são adultos com Adultos, 35, 40 anos universidade, né? dentro das universidades e tudo mais. E temos uma instituição mais recente, porém bastante expressiva aqui no estado, que é o Primeiro Olhar, em que eles acolhem os bebês já nas maternidades para dar todo o suporte à família. Então, a gente está inserido, enquanto instituições, a gente está inserido dentro dessas duas instituições, dentro dessa rede de apoio à pessoa com síndrome de Down. E quando você faz a pergunta assim, então vocês acompanham mais o público de João Pessoa. Eu diria que a gente acompanha direto e indiretamente, assim. Presencialmente, né, a gente atende muito o público de João Pessoa porque é o dia a dia. Então, quando a gente está com os projetos em andamento, em funcionamento, como a Manuela falou, a pandemia atrapalhou um pouco, realmente são os mais próximos. Eu diria até a grande João Pessoa, não só a João Pessoa, mas a grande João Pessoa, que são as cidades vizinhas, são 5 municípios aqui em volta, que eles conseguem chegar aqui toda semana para a terapia. A gente recebe Mas, vizinhos de vizinhos também, né, Ana? mas quando parte para essa rede de apoio, a gente, por exemplo, as atividades que a gente promove, as palestras, as reuniões, a gente consegue atingir o público de todo o estado, né? Por quê? Porque eles estão ligados a essas associações. Então, quando a gente está em algumas atividades com plano de discussão, de debate, inclusive dando suporte aos profissionais, no nosso caso da fonoaudiologia, de como conduzir esses pacientes, trazendo atualidades, trazendo resultado das nossas pesquisas para que eles coloquem também na prática fonoaudiológica do dia a dia. Então, na verdade, assim, é uma paixão. É uma paixão nossa e que a gente se envolve muito nessa temática, né? A pandemia, como a Manuela falou, fragilizou muito a presença, porque são pacientes de alto risco pelas comorbidades. Então, de uma certa forma, a gente tentou fazer esse elo e essa ligação nessas participações online, né? Tentando fazer coisas em que a gente continuasse em rede, mesmo à distância. E agora estamos começando novamente a estabelecer essas relações. Mas eu diria que a gente atinge um público e que hoje, aqui no estado, essa rede em que a gente conseguiu se inserir, ela hoje é uma referência nacional. Então, muitas instituições, elas buscam, no trabalho que nós realizamos, as propostas, os objetivos, a forma de intervenção que a gente realiza. E o que eu fico mais feliz em dizer, assim, os alunos que participam dos nossos projetos, eles são absorvidos no mercado, assim, impressionante, porque as pessoas dizem, eu tenho um público neurológico infantil, eu tenho um público que tem muita criança com síndrome de Down, eu queria que vocês indicassem os profissionais para irem trabalhar conosco. E a gente termina sendo referenciando os profissionais, exatamente porque a gente consegue verificar esse olhar diferenciado, que a gente realmente passa 3, 4 anos preparando eles para essa perspectiva, esse público bem específico. Então, é algo bastante interessante, essa demanda e a forma como a coisa foi acontecendo. Que legal. Anderson, seu olho até brilha falando. Olha, eu nunca tinha acho que conversado com você sobre síndrome de Down. Sabia do projeto, sei que vocês publicaram, acho, um livro há pouco tempo, não foi? Também, acho que do grupo de vocês. Na verdade, não foi há pouco tempo. Foi 2016. Então, assim, foi o primeiro filho científico da gente na síndrome de Down, foi esse livro, em 2016. Ele foi pela Booktoy que a gente publicou. E naquela época a gente ainda não tinha as pesquisas propriamente ditas. O que é que a gente tinha? A gente tinha juntado as informações fonoaudiológicas que existiam, nacionais e internacionais, os artigos que existiam publicados, os relatos de experiências dos fonoaudiólogos do Brasil, com a nossa prática aqui dentro dos projetos, e resolvemos escrever o livro com as nossas experiências. Depois do livro publicado, foram que as nossas pesquisas começaram a sair. Então, as publicações que a gente tem hoje na Cefac, na Codas, na Cielo e outras revistas de educação inclusiva, de psicopedagogia, a gente tem artigos até na revista do Chile, de seletividade alimentar com síndrome de Down. Então, a gente foi vendo de acordo com as necessidades dessa população em que a gente estava trabalhando diretamente,
o que a gente poderia contribuir com o fonoaudiólogo que estava na ponta. Então, surgia a demanda, a gente estava publicando. É tanto que hoje a gente tem protocolo de aspectos de linguagem, o que seguir numa intervenção de linguagem na síndrome de Down, o diagnóstico diferencial entre a praxia de fala e as alterações fonéticas. Então, assim, algumas perspectivas que a gente foi vendo que precisava levar para o fonoaudiólogo refletir dentro da prática clínica, a gente foi tentando transformar em artigo científico, né? Não com o grau de evidência que a gente queria, tão alto, porque aí só com os trabalhos de mestrado e doutorado, mas trazendo as reflexões até para tirar as pessoas também da zona de conforto e começarem a contribuir também com a gente, né? Legal. Mas os de mestrado e doutorado estão chegando, viu? Estão chegando. Que bacana. Eu acho que eu vi alguma publicação, achei que fosse um livro mais recente, assim, porque foi quando eu vi que você atuava na área da síndrome de Down, porque a gente sempre teve uma proximidade muito grande pela fotobiomodulação, pela EML. E quando eu vi da síndrome de Down, acho que não sei se foi também algum trabalho, alguma menção que você fez da Isabelle, e eu falei, gente, que legal. Aí quando eu vi a data, eu falei, opa, vamos conversar mais. E não tinha noção que o projeto era tão grande assim. Parabéns para vocês. E aí eu vou aproveitar e pegar o gancho, porque eu queria falar, aproveitar, assim, a fonoaudiologia, você já trouxe alguns relatos aí, ela acaba estando presente na vida dessa população em todas as fases da vida, né? E aí eu separei, queria muito que a gente fosse acompanhando, assim, desde o bebezinho até esse trabalho que vocês têm, inclusive de reinserção no mercado de trabalho, que eu vi que vocês têm um artigo sobre isso. Então, começando lá do bebê, assim, Manu que gosta, né, atua muito nessa área de amamentação. Como que é essa chegada das famílias? Quais as alterações assim que você mais encontra nessa população, nesses bebês que chegam? Então, a gente estava até comentando há um tempo, né, que eu acho que o perfil tem mudado muito. Então, a gente já tem, talvez porque já tem mais divulgação, mais inclusão e esse trabalho de acolhimento, como o Anderson falou, do primeiro olhar, desse encaminhamento para a gente cedo, essas orientações, a gente tem conseguido com que essas crianças caminhem, né, na amamentação. Então, dentro do grupo, a gente tem uma frequência boa de aleitamento materno exclusivo até os 6 meses, que é algo que a gente não vê nem no geral da amamentação, né? Assim, nacional, se a gente for analisar o municipal, o estadual, o nacional, a gente tem um períodozinho bem reduzido, né? Mas aí, assim, talvez por esse acompanhamento a gente tem conseguido. Então, os nossos, em geral, chegam lá. O que é que a gente tem que atrapalha um pouco? Então, antes a gente tinha muitos medos, né? Receios, a questão de tonicidade, no início a gente, né, vai sentir essa dificuldade de pega, de sustentar aquela mama, mas à medida que se persiste, que tem um acompanhamento, tem uma intervenção, e se persiste, a própria amamentação é o melhor exercício para isso, né? Então eles vão chegando na amamentação, numa amamentação bem eficiente para manter a nutrição e desenvolver, né? Eu costumo dizer às mães assim, o melhor exercício para mamar é mamar. Né? Então ele só vai aprender a sugar aquela história, só vai aprender a andar andando. Só vai aprender a andar de bicicleta, se andar, se cair, aí na amamentação também é isso, é esse motor, né? Também. Então, nos primeiros dias, a gente tem aquela dificuldade de ajuste, de entender se o choro é fome mesmo, se a pega está adequada, porque às vezes eles ficam muito tempo, então por causa da hipotonia, às vezes vai perdendo a pega, fica, não solta a mama, mas fica ali, mas a pega não está tão eficiente e vai levando um tempo maior, então a gente faz um pouquinho um trabalho de perceber tudo isso, né? Então, que sinais que o bebê me dá de que ele está mamando bem, que sinais que ele me dá de que a pega não está boa, o ruídozinho da língua, né? Então, as mães vão aprendendo a identificar isso, e assim, eu digo, todo o processo de amamentação é assim, né? Nesses primeiros dias é o tempo de se conhecer, a mãe, o bebê, um entender o outro e sincronizar, né, esse ato. E aí depois a gente isso vai automatizando, vai ficando tão tranquilo, né? Eu digo, é melhor passar por esse iniciozinho mais difícil e depois, assim, tá nessa paz de, tipo, onde eu vou, eu tenho um alimento do meu filho, é fácil, é prático, é nutritivo, tá desenvolvendo
a saúde da mãe, a saúde do bebê, e pensando no sistema motoral, né, é o melhor exercício que a gente tem, a sucção. Então, mesmo aqueles bebês que não conseguem mamar exclusivamente, ou que não conseguem mamar, porque a gente acompanhou bebês que usou sonda nasogástrica até 8 meses de vida, a gente tenta fazer, né, a gente vai até onde pode, vai até aquele limite, assim, tentar fazer uma intervenção que promova a sucção para poder desenvolver, fortalecer a musculatura, crescimento de mandíbula, ganhar espaço dentro dessa cavidade oral, né, para a gente ter uma melhor movimentação de língua. Então, hoje eu acho que a gente tem, assim, tem dados super positivos sobre a amamentação, mas eu acho que tudo é fruto de muita orientação e acompanhamento pertinho, porque é um momento que eu sou mãe, tenho 2, tem uma que tá aqui do meu lado, aperreando, viu? Mas, assim, é um momento que a gente precisa de muito apoio, né? Quando a gente pensa na mãe, na família, é um momento que precisa de muito apoio. E quando a gente pensa na família que recebeu uma criança com diagnóstico de síndrome de Down, vem junto uma outra enxurrada de dúvidas, né? E quando vem a patologia cardíaca associada, o medo, e se ele fizer esforço, e se ele parar de respirar, e se ele ficar roxinho. Então, tem várias uma rede inteira. Seguranças, né? E E aí, eu acho quando a gente tá junto, a gente traz, inclusive, outros profissionais para ajudar, né, a desmistificar e ganhar segurança aí. muito bacana, porque ouvindo você falar, eu não tenho experiência, assim, com um público muito grande de síndrome de Down, mas eu trabalhei durante muito tempo com fissura labiopalatina. E a gente, assim, né, cada um com suas particularidades, claro, mas esse relato que você traz das mães, da insegurança, daquele momento do diagnóstico, e principalmente desses dados de aleitamento materno, porque a gente ouvia muito assim, não mama porque tem a fissura, não mama. E eu já peguei bebês assim, com fissura labial que estavam com indicação de gastrostomia, uma fissura só de lábio. E eu falo, os nossos índices de aleitamento materno, eles são baixos e é uma injustiça a gente colocar a culpa na deficiência. É na falta de assistência que a gente tem que colocar a culpa, né? Porque quando esses bebês são bem assistidos, quando a gente encontra uma equipe que luta por isso, o trabalho acontece, o resultado vem. E outra coisa que você falou que me chamou muito a atenção, assim, é desse aleitamento misto, de entender a experiência de amamentação de forma individual para cada família também. Eu já contei algumas vezes aqui uma experiência que eu tive de uma mãe que amamentou por um dia. Ela fala isso, ela conseguiu, quando ela chegou no serviço, falei, você quer colocar ele no peito? E ela falou, mas eu posso? Eu falei, vai ser o filho, você quer? Ela achei que eu não podia, que ia engasgar. Eu falei, a gente não está falando que ele vai se nutrir, mas é o seu contato com ele, é o vínculo. E ela fala assim, ele realmente é um bebê com uma fissura extensa, não tinha como a gente manter um aleitamento, mas ela falou, nossa, eu amamentei por um dia. E eu falo, gente, né, olha a experiência dela, ao invés de sair daquela visão de que eu não conseguia amamentar, para o eu amamentei por um dia. Porque teve um acolhimento, teve uma assistência, então eu acho que é a gente começar a enxergar esses casos como pessoas que precisam de ajuda, precisam de assistência individualizada, de um olhar diferenciado e não culpar, assim, porque às vezes as pessoas veem o fator de risco como uma sentença, né? Ah, tem síndrome de Down, tem isso, não vai conseguir. E não é por aí, né? Você falou perfeito, é isso mesmo. Eles, porque tem a síndrome de Down, não vai conseguir. E, na verdade, hoje a gente percebe, claro, tem casos e casos, né? Tem as patologias cardíacas mais graves que a gente não pode levar tanto esforço, mas, em geral, consegue. E até esses que não podem ir tanto esforço, assim, se não tem contraindicação nenhuma, a gente vai em seio materno para isso que você falou, é o vínculo, é a atividade motora que ajuda, né? Então, são muitos benefícios envolvidos, né? Que é importante. E aí, o que eu acho que falta é isso mesmo, a orientação. Talvez, no início, até nossa, né? Aos pouquinhos vai se fazendo pesquisa, vai se ganhando segurança, vai se descobrindo outros caminhos, e a gente precisa levar isso para eles. E aí eu acho que assim, a gente precisa realmente fazer um trabalho de acompanhamento e orientação. E aí, quando a gente pega do início, é maravilhoso. No primeiro olhar, inclusive, quando as mães já têm o diagnóstico intraútero, esse trabalho já é feito intraútero, antes do bebê nascer.
É muito legal, e como é importante. A Mariângela perguntou, ei Mariângela, quando tem, além da síndrome, essas comorbidades associadas, como as cardiopatias, doença do refluxo, acaba que existem casos onde a amamentação acaba sendo contraindicada, né, Manu? Esses casos de esforço seriam deles? Quais os critérios, assim, vocês têm para contraindicar essas tentativas? Isso. Quando a gente pensa em amamentação, né, todos os critérios que contraindicam a amamentação num bebê de desenvolvimento típico, sem síndrome, né, pensando nas mães, é, de causas maternas e causas de bebê, em geral, os mesmos. Os mais frequentes nos nossos bebês é a patologia cardíaca, né, que é muito frequente nos bebês, mas não são todas que contraindicam. Então, em algumas a gente pode fazer esse misto, vamos manter em seio materno, o início da mamada termina com a mamadeira e a gente vai orientar como é essa mamadeira, como é esse bico, como oferecer. Tem uns que, como foi o caso da que eu falei, precisou de sonda por um bom tempo, porque a patologia cardíaca era maior, precisou de várias cirurgias de correção, né? Então, a gente trabalhou tentando minimizar essa privação sensorial oral, né, nesse período, tentando preparar ela para o momento quando ela veio poder se alimentar via oral, não era mais momento de sucção, né? Então a gente chegou a fazer sucção ainda, né, sucção não nutritiva, para tentar trabalhar, né, essa parte desse desenvolvimento motor, mas quando foi para o alimento realmente, a gente fazia estímulo gustativo, mas no alimento em si, o momento da alimentação, não era mais sucção. Então já tinha passado aquele momento de introdução alimentar com outras consistências, a gente já entrou num pastoso mais engrossado, né, que foi inclusive o que permitiu que ela iniciasse, né, essa possibilidade de engrossar, né? Além disso, a gente tem que está muito vinculado com o cardíaco também é o respiratório, né? Então, assim, quando tem uma patologia cardíaca, ela impacta na frequência respiratória, e essa frequência respiratória ela pode, né, ela favorece a incoordenação, né? Então, a gente vai ter sempre, assim, numa frequência alta bem associado, patologia cardíaca e a alteração respiratória, né, como consequência da patologia cardíaca, mas a gente tem casos, por exemplo, de broncodisplasia, com a frequência respiratória bem aumentada, que vai favorecer essa broncoaspiração. Então, em geral, eu acho assim, os mais frequentes são realmente esses dois, é o cardíaco e é o respiratório. Mas é aquela história, é analisar caso a caso. E assim, para a gente, pode, ele vai se alimentar por via oral. Pode, ele vai para seio materno. E aí, quando a gente diz pode, não é analisar só o bebê, é analisar o bebê e a família, né? Porque aí você pega, por exemplo, famílias, mães que não estão com contraindicação de amamentar por causa de um outro tratamento que está fazendo. Então, há muito tempo antes do projeto, eu acompanhei um bebê que não pôde ser amamentado porque a mãe precisou ir para uma quimioterapia. Então, durante a gestação foi descoberto um câncer, ela não podia tratar aquele câncer durante a gestação por causa do bebê, então sustentou o quanto pôde, mas na hora que o bebê nasceu, precisou ir correndo fazer o tratamento da mãe. Então, assim, são casos e casos, é pesar risco e benefício para todos e escolher o melhor caminho. Para mim, via oral sempre, né, é o melhor caminho, e em geral, nos bebês com síndrome de Down, a gente não tem tanto isso como você tem muito na fissura, né? Pessoal, a fissura tem que ir para uma sonda, né? As pessoas às vezes pensam bem assim. Hoje, na síndrome de Down, a gente já tem algo mais assim, vamos botar em seio materno, é mais tranquilo trabalhar isso, mas a gente vai ter aqueles casos que no início não vão poder. Legal. Ô Anderson, você estava falando da questão da recusa alimentar, dessas dificuldades alimentares também, né? Existe uma associação, assim, como eu posso elaborar melhor a pergunta? Existe um alto índice de dificuldades alimentares nessa população, não só pelas questões, assim, pelas particularidades do sistema estomatognático, mas relacionada a outros fatores também? Então, Vanessa, essa pergunta a gente está para responder desde o Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia, que a gente participou de uma mesa. A Roberta Martinelli fez essa pergunta também para a gente. Não tem evidência científica ainda, né? Nós pretendemos sim fazer uma pesquisa com essa perspectiva, né? Hoje, com a abertura do ambulatório, a gente está tentando também ver se segue no caminho de começar a investigar a seletividade, né? Ou a recusa alimentar, depende aí da nomenclatura, das referências, mas
pela experiência clínica do que a gente vem atendendo essas crianças, existe sim uma relação no sentido, a criança que tem mais dificuldade nesse processo de amamentação, a criança que passou mais tempo com a sonda, esse caso mesmo dessa bebê que Manuela mencionou, que foi até 8 meses, a gente fez um estudo de caso, foi um TCC que Manuela orientou, publicamos um capítulo, e ela teve dificuldades na introdução alimentar. Então, teve uma relação direta para o período de amadurecimento, desenvolvimento sensório-motoral, coordenação, sucção, mastigação, deglutição. Então, tudo isso estava alterado, que a gente reflete exatamente na propriocepção intraoral, na sensibilidade intraoral, com o desenvolvimento e o processo maturacional para receber esse alimento nas diversas consistências. Então, ela tinha, sim, muita dificuldade, e até por isso que ficou tanto tempo com a sonda. Porque além do engasgo, do controle que era bem comprometido quando chegou para a gente, ela demorou um pouquinho porque realmente ela não aceitava, né, os alimentos. O toque era difícil para ela. Exatamente. Então hoje a gente vê algumas crianças, né, com essa perspectiva. E aí o que é que a gente foca hoje, né? Esse projeto que Manuela iniciou, que hoje eu estou como coordenador, a gente foca muito, uma atenção muito grande nesse período da transição. Quando eles forem sair desse exclusivo para começar essa introdução dos alimentos, a gente tenta acompanhar a família, tenta orientar o máximo, porque se para as crianças que têm esse padrão fisiológico, né, típico, já é um processo difícil, imagine para elas que têm um desenvolvimento atípico. Um elemento que é assim primordial nessa fase é o dente. Quando o dente ele chega na boca, ele trabalha a sensibilidade, porque a criança explora com a língua, explora com o lábio. Então, essa sensibilidade intraoral, primeira erupção do elemento dentário, é uma festa, digamos assim, proprioceptiva intraoral para a criança. E esses bebês com síndrome Down, eles têm um atraso na erupção dos elementos dentários. Então, é um conjunto de fatores que vai trazendo esse direcionamento para que possa realmente ter tendências de atraso nesse desenvolvimento sensório-motoral, que pode sim estar associado com as questões de seletividade alimentar. A gente não tem estudos, pelo menos até a última vez que a gente fez o levantamento, que foi em julho do ano passado, com evidência científica nessa perspectiva, né? Mas a gente pretende sim, estamos esperando aí um mestrando e um doutorando que diga assim, eu quero isso para a gente começar a pesquisar. Que legal. A gente percebe na prática a lentidão em progredir, né? Então, assim, foi para o pastor, está indo para o grumo, então a gente percebe isso. No próprio projeto de extensão, a gente iniciou uma pesquisa, foi uma entrevista com 16 bebês que a gente iniciou, que foi uma das alunas que estava na extensão, sobre isso, assim, tipo, como foi a alimentação inicial? Como foi a introdução alimentar? Então, assim, mamou, exclusivo. Até quanto tempo foi exclusivo? A partir de quanto tempo foi misto? Que consistências foram mais fáceis de introduzir? Que utensílios foram mais fáceis nesse momento de introdução? Então, o que a gente percebe é realmente que é uma dificuldade em progredir esses alimentos. Então, se você espera que uma criança com 1 ano de idade já esteja comendo mais consistências, as nossas, em geral, elas estão do pastoso para o grumo. Agora, também a gente tem aquela criança que arrasou no BLW, nos 6 meses pegou brócolis e botou na boca, entendeu? Que legal, que bacana. Tive até uma pergunta que colocaram quando eu coloquei os stories, se a macroglossia, quais as principais funções que ela dificulta? Então, a macroglossia, assim, até hoje ela é polêmica, né? A gente hoje é da corrente de que a gente acredita que realmente existe uma dimensão alterada no tamanho da língua, só que por muitos anos as referências elas ficavam questionando se era a língua que era grande demais ou é a mandíbula que nos envolve e fica com a boca muito pequena. E aí fica sempre essa discussão. Hoje, pelo trabalho que a gente faz, né, já existem alguns artigos sobre medidas faciais em recém-nascidos, e a gente vê que termina que o padrão facial da criança com síndrome de Down, ela termina realmente tendo alterações importantes por todas essas informações que a gente já trouxe aqui, de mudanças de estrutura, de desenvolvimento craniofacial mesmo, durante todos os períodos de vida. E aí, e principalmente, né, pelo que a gente acabou de mencionar, o atraso da erupção dos elementos dentários, que são guias importantíssimos para o desenvolvimento craniofacial. Então, o que é que a gente encontra hoje? Essa macroglossia, ela realmente
participando ativamente de todas as funções. Então, a gente tem que organizar, deixar ela no lugarzinho dela na deglutição, tem que organizar para deixar ela, a língua no lugarzinho na mastigação. Na fala, às vezes ela demora a se movimentar e aí os fonemas demoram a chegar. Vamos trabalhar essa língua. Daqui a pouco ela está trabalhando demais e começa a aparecer em fonemas que não era para estar aparecendo. Então, a gente começa a perceber que sim, uma estrutura, né? O processo da macroglossia, dela está com uma dimensão maior, ela incomoda, sim, participa atipicamente dessas funções. E aí a gente vai trabalhar no sentido de vamos ajudar um desenvolvimento crâniofacial o máximo que a gente puder, porque se a gente conseguir fazer com que as estruturas craniofaciais elas consigam desenvolver mais próximo do padrão esperado, a língua começa a se encaixar melhor e se organizar melhor fisiologicamente. Na postura, na mobilidade, durante o processo, né, quando a função está sendo executada. Então, é presente e a gente percebe que ela está ali, que a gente precisa estar o tempo todo atento para a língua. Ela é... E é uma queixa da família, né, Manuela? A família está sempre... Essa língua sempre para fora. Tudo que vai muito para um apelo estético, às vezes, né, já a dúvida já vem assim, né? E acho que isso vai ressaltando muito a importância de ter esse acompanhamento fonoaudiológico mesmo, né? Porque às vezes a gente vê assim, eu sou muito a favor da amamentação, eu enxergo ela, assim, a interdisciplinaridade que tem dentro disso, do quanto a gente extrapola os nossos conhecimentos quando a gente atua nessa área. Mas o quanto é importante a gente reconhecer também o momento de encaminhar para um profissional especializado, porque é essa visão, né, que não é só da função, não é só o conseguir mamar ou conseguir executar, mas do como está sendo feito, do acompanhamento a longo prazo. Esse olhar ele é muito particular, assim, e faz toda a diferença quando a gente pensa que não é só a sobrevivência ali no momento de ser alimentado, mas é o desenvolvimento como um todo, né? Como que uma coisa vai puxando a outra. Então, acho que é importante trazer esse olhar, assim, de reconhecer o momento de fazer esses encaminhamentos e esse acompanhamento. E aí eu queria aproveitar para entrar nessa questão da fala e pedir vocês para diferenciar um pouquinho, assim, né? Principalmente para quem não é fonoaudiólogo, o que é a linguagem e o que é a fala e como que esses dois se comportam aí na síndrome de Down. Hoje, assim, primeiro que tudo a gente tem que ter em mente, enquanto fonoaudiólogo, que hoje o diagnóstico diferencial de fala passou por uma transformação. A gente não pode mais utilizar como diagnóstico diferencial o que a gente utilizava há 20 anos, tá? A gente focava naquelas questões de desvio fonético, desvio fonológico e disartria, na época que agora é disartrofonia. Então, se a gente tinha esses padrões, seguia por aí. Hoje a gente tem uma classificação muito maior, um diferencial que exige realmente estudos, né, aprofundamento no diagnóstico diferencial nos aspectos da fala. Então, quando a gente menciona que a criança ela tem uma alteração de fala especificamente, significa que ela tem todo o processo da rota fonológica, consciência fonológica estabelecida. E aí ela tem a propriocepção, ela consegue identificar a diferença dos fonemas, ela consegue emitir, mas pelas alterações estruturais orais que a gente está discutindo aqui desde o começo, ela não consegue pronunciar adequadamente. Então, esses aspectos eles estão relacionados à fala propriamente dita, né? Quando existe essa questão na rota fonológica, ou seja, comprometimento de consciência fonológica, começa a ter aspectos da linguagem relacionados, né, mais diretamente. Então, ela vai ter a dificuldade da consciência do fonema, ela não consegue diferenciar o surdo e o sonoro, né, que nomeado hoje como vozeado, desvozeado. Elas trocam muito, fazem o ensurdecimento da maioria desses fonemas nos pares fonológicos. E para finalizar esse raciocínio, a gente hoje tem que ter uma atenção extremamente voltada para a apraxia de fala, né, da infância. Por quê? A apraxia chegou nas nossas vidas, a apraxia de desenvolvimento, né, que é essa apraxia da infância, ela chegou para a gente na última década. Então foi de 2015, 2014 para cá, que começaram todas essas discussões, aprofundamento, aperfeiçoamento, a ASHA trazendo vários conceitos, vários fonoaudiólogos do país começaram a estudos aprofundados nessa perspectiva.
E aí a gente começou a identificar que existem comorbidades que trazem a apraxia consigo, né? Então a síndrome de Down é uma. Então, nos nossos trabalhos, nas nossas avaliações, se a gente partir hoje do princípio do que é uma apraxia de fala na infância, a gente consegue identificar esse padrão em algumas crianças com síndrome de Down. Porque você consegue perceber que não é um comprometimento estrutural, ou seja, ele não está alterando a fala porque existem alterações estruturais, ele não tem um comprometimento, às vezes até tem, mas não é só o comprometimento fonológico, de consciência fonológica, mas você percebe que está comprometido a programação da fala. O indivíduo ele tem a intenção em falar, mas ele não consegue executar o movimento motor. E aí a gente precisa de uma outra live só para discutir a apraxia de fala, porque é um outro mundo. Mas o alerta que a gente quer deixar na noite 15 não pode ser o fonoaudiólogo que atua com a pessoa com síndrome de Down em 2022. A gente hoje tem que ter a visão sobre as questões alimentares, isso que a gente estava discutindo de seletividade, que não era aspecto clínico que era investigado dentro da clínica fonoaudiológica. O diagnóstico diferencial de fala, eu não posso continuar intervindo com as crianças com síndrome de Down, trazendo apenas intervenções fonéticas e fonológicas. Porque se for uma apraxia de fala, meu paciente não vai evoluir nunca. E muitos adultos, hoje a gente consegue compreender porque é que muitos adultos com síndrome de Down não conseguiram desenvolver essa fala. Porque era apraxia naquela época, já era apraxia e não foi trabalhado em cima das matrizes motoras, né? Da aprendizagem motora da fala, dos aspectos de aprendizagem motor da fala. E aí, consequentemente, não tinha uma evolução clínica tão quanto hoje temos, né? Hoje, os profissionais que são capacitados, que fazem treinamentos, que eu tiro o chapéu para quem está trabalhando nessa área, porque é uma área que está crescendo muito, está belíssima, mas é uma terapia que tem que ter no mínimo 3 a 4 vezes por semana. É intensivo, porque é igual você ir para a academia. Para poder ele conseguir executar o movimento, ele tem que exercitar esse movimento até a memória do movimento ela ser aprendida. Então, hoje é uma outra realidade. E aí a gente percebe, sabe, Vanessa, assim, tem jovens hoje com síndrome de Down, falam tudo, que assim, tem uma oratória muito bem elaborada, e tem outros que você identifica pela tentativa de falar todos os sinais e sintomas de uma apraxia de fala. Então, esse diagnóstico diferencial hoje a gente já consegue, assim, perceber nitidamente. Inclusive, estamos iniciando agora pesquisas aqui no departamento exatamente com o protocolo completo que Fischen trouxe, né? Que de uma certa forma a gente, Elizabeth Justen traduziu no livro de Fischen, e a gente conseguiu, na verdade, é um protocolo aberto, a gente pegou o livro e saiu capítulo por capítulo elaborando todo o protocolo, e hoje a gente está fazendo esse protocolo na íntegra para poder a gente ter mais dados específicos da síndrome de Down, porque eu acho que nosso grupo é um grupo que a gente tem um N expressivo, e a gente precisa trazer isso como contribuição, né? Então, sempre que a gente consegue, a gente está tentando trazer essas discussões. E o mais interessante é que a gente vai fazer isso associado, já estou entrando na tecnologia, tá? A gente vai fazer isso associado com o EG, porque a gente vai colocar o eletroencefalograma para poder verificar, na hora que a criança com apraxia está tentando falar, o que é que acontece no cérebro nesse momento da programação, quais são as ondas que aparecem nessa tentativa, né? Para a gente começar a compreender a nível encefálico mesmo a relação do estímulo cerebral com a tentativa motora na execução. Então, é um trabalho de doutorado de um aluno, que tem 2 alunos de iniciação científica que vão ajudar aí na coleta, mas que a gente só estava esperando realmente a pandemia passar para começar a coletar com essas crianças e eles se vacinarem. Então, a maioria já estão vacinados por aqui e a gente, nos próximos dias, já iremos iniciar aí essa coleta. Que bacana. Deixa eu ver, tinha uma outra pergunta que eu tinha separado aqui para falar. Era isso mesmo, essa questão da diferença da fala e da linguagem. E eu queria que você comentasse assim, o que vocês observam desses impactos de quando Fabi vai ficar salva. Gente, ó, Fabi falando para deixar salva. Tiveram muitos corações aqui para vocês enquanto vocês falavam também, vários elogios aí. Acho que alunos de vocês também presentes passaram por aqui. Quais os impactos assim que vocês observam quando existe
Não sei nem se a gente pode falar, se a gente já consegue identificar assim, os impactos a longo prazo de um diagnóstico diferencial, porque isso é muito recente, mas de uma intervenção precoce, assim, quando a gente pensa na fonoaudiologia trabalhando todas as habilidades de comunicação, né? Porque às vezes a gente também foca ali, fecha muito em funções ou da alimentação ou da fala. Mas e quando a gente pensa nessa intervenção precoce como um todo, assim, o que vocês observam de impacto positivo na vida adulta? Quer começar, Manu? Pode começar. Então, não, eu não sei, eu acho que a resposta, o caminho aí é para a mesma pergunta, mas eu acho assim, já que me deu a palavra, vamos lá, né? Eu acho que a gente pode dizer que a gente observa uma transformação, né, na vida, porque tudo que a gente consegue minimizar de dificuldade, eu acho que isso traz impacto de qualidade de vida, de interação, de integração. E é um dos nossos objetivos já quando a gente pega lá na amamentação, né? Sim. Então, é assim, é começar essa troca, é passar essa informação. Então, eu acho que a gente pode falar, assim, de qualidade de vida mesmo. E aí eu vou deixar o Anderson falar do trabalho aí É, da praxia, do intensivo Vanessa, aí da praxia. esse trabalho da intervenção precoce é nítido para a gente. Os pais dos adultos com síndrome de Down, os pais de pessoas com síndrome de Down que hoje têm 40 anos, eles dizem, quando a gente está nos eventos, eles relatam que se os filhos tivessem o estímulo que os que estão tendo hoje, os filhos tinham ido muito mais longe. Então, por exemplo, a gente tem crianças com síndrome de Down hoje que tem todo um processo de inclusão escolar que passa por todas as fases. Lógico que vai ser um ritmo diferenciado, é um desenvolvimento atípico, a gente tem que obedecer não a idade cronológica, mas a capacidade de desenvolvimento e as habilidades que estão sendo adquiridas, mas que são crianças que a gente consegue estimular o suficiente para que eles sigam todas as etapas de desenvolvimento, como a Manuela falou, na qualidade de vida, na inclusão, na interação social com os colegas, na escola, na família. E hoje nós temos jovens nossos aqui dentro das universidades. Então, assim, a gente percebe que é outra realidade, né? É um divisor de águas. A estimulação precoce hoje para a síndrome de Down é um divisor de águas em todos os aspectos, né? Desde a estimulação do desenvolvimento das funções estomatognáticas, contribuindo para minimizar essas alterações de desenvolvimento craniofacial, como todo o desenvolvimento de desempenho comunicativo, porque quando reflete lá na frente é comunicação já. Então a gente percebe que tem o desenvolvimento da linguagem, né, oral, em alguns casos o desenvolvimento da escrita, mas que todos os que recebem 90% começam a apresentar uma excelente comunicação social. E aí é onde E entra Anderson falou em todo... escola, né, Anderson? Só interrompendo aqui, Anderson falou em escola, e quando as nossas crianças vão para a escola, a gente tenta acompanhar isso também. Então, agora a gente vai tentar retomar, mas assim, os meus pequenininhos, né, que chegam comigo bebezinhos, quando eles vão crescendo, dos objetivos do projeto Isabelle era esse acompanhamento, ela fala, pensando no letramento, mas quando as minhas crianças iam para a escola, ela já ia orientar aquela escola que ia receber aquela criança. Porque eu acho que preparar quem vai receber é fundamental para essa transformação. Então, preparar os professores, toda a equipe pedagógica e os amigos, os coleguinhas que vão receber eles também. Que bacana. E vocês percebem as escolas hoje muito mais bem preparadas para receber do que antigamente? Ou Eu ainda não tem sei se... muitos desafios, assim? Então, eu não sei se bem, eu tiraria a palavra do bem. Eu diria que as escolas elas estão se preparando para esse desafio. Pelo menos mais Porque, dispostas, né? sim, você percebe o interesse em querer fazer melhor, né? Entendi. Mas eu acho que ainda precisam escutar mais antes de receber. Elas não... O que acontece? Eu acho que elas têm que se preparar antes que as crianças cheguem. E elas não fazem isso. Elas só vão buscar quando uma criança é matriculada. Então, quando a criança se matricula, aí a escola corre atrás e aí fica aquela coisa meio que atropelada. Assim, eles tentando dar conta e a gente tentando auxiliar para fazer o melhor. Mas se essas escolas elas se preparassem antes das crianças serem inseridas,
a leveza do processo ia ser muito mais dinâmica, muito mais satisfatória para todo mundo. E aí o que é que acontece? Essas famílias, elas são calejadas nesse processo. Porque elas estão com a gente desde 10 dias de nascidos. E eles vão para a escola com 1 ano, 2 anos. Então, quando eles vão levar o filho para a escola, eles esperam da escola a mesma receptividade que os clínicos deram. Só que os clínicos tiveram formação para isso. E as escolas, os profissionais da escola, nem sempre. Então, o que é que a gente sente? É que eles ficam meio frustrados, os pais, porque eles queriam aquele mesmo processo de acolhimento. E eles não encontram. Então, o que eu acho, Vanessa, é que as escolas elas precisam correr antes que as crianças cheguem. E aí elas precisam buscar os profissionais, precisam buscar o fonoaudiólogo escolar, precisam buscar o psicopedagogo, para que a gente possa diretamente levantar essa bandeira e preparar, independente da criança estar matriculada ou não na escola, a escola tem que estar toda preparada para isso, né? A equipe pedagógica ela tem que estar preparada para isso. Então aqui em João Pessoa, por exemplo... Na troca das mães, né? As mães trabalham juntas para isso. Isso, elas que eu ia falar, né? Elas têm grupos, né? Então elas ficam trocando as experiências. Ah, o que é que vocês acham de tal escola? Ah, essa recebe bem. Ah, essa não. Então elas começam a procurar, tentando matricular exatamente naquela que elas escutam que tem um processo de adaptação mais satisfatório. Então hoje o que é que a gente encontra em João Pessoa? Algumas escolas que conseguem passar pelo esse processo com menos dificuldade, o que deixa as famílias mais seguras. Não, aí é onde eu vou chegar. Mas as públicas ainda tem um caminho longo a percorrer. Mas aí existe um diferencial, porque as públicas, nem sempre a família tem todo esse suporte terapêutico que eu estava falando antes do processo de acolhimento, né? As famílias elas procuram assistência, mas elas nem sempre têm todo o aporte que as crianças que têm plano de saúde, que têm as famílias que pagam tratamentos privados, que têm o mesmo suporte. Então, às vezes, a família socialmente carente, ela não sente tanta diferença. Então, para ela, no processo da escola, está dando certo. E aí, quando eles veem que começa a ter... a participação da criança não está acontecendo, né? Tem apresentação na escola, a criança não foi colocada no processo. Aí eles começam a se incomodar, né? Enfim, eu acho que o público ainda tem que andar mais do que as privadas, né? Que também já é esperado. Não era para ser, mas ainda é esperado, porque esse processo é longo, né? Foi aprovada uma lei de inclusão, mas a inclusão, ela ainda está... Na prática mesmo, ela está longe, né? Exatamente. As pessoas têm que entender o real sentido da inclusão não é aceitação somente, né? Não é falar, a gente recebe, mas do quanto isso envolve preparar mesmo, igual vocês estavam falando, preparar a escola, desde o espaço físico, a equipe, os colegas, e isso realmente a gente ainda está num caminho, imagino que muito, muito, muito distante. Mas continuamos, né? Só para finalizar esse raciocínio, eu acho que o mais difícil é porque, como a maioria dos professores, ainda nos cursos de pedagogia do país, não existem muitas discussões sobre os desenvolvimentos atípicos, as disciplinas elas são todas voltadas para inclusão, mas eles não discutem assim, quais são as alterações que um deficiente auditivo tem? Quais são as alterações que um deficiente intelectual tem? Eles não têm essa discussão aprofundada das necessidades, das habilidades que não estão conseguindo ser desenvolvidas. E é isso que precisa. Então, o que é que acontece? O que mais a gente vê é que eles botam todos num pacote só. A mesma forma que vai lidar para o processo de inclusão do autista, vai ser o da criança com síndrome de Down. E são realidades e habilidades completamente diferentes. Então, e aí fica aquela coisa meio que assim, sabe aquele sapato que não está encaixando direito? Que você calça, mas ele fica... Então, termina transparecendo isso para todo mundo, mas não serve no pé de ninguém, né? Verdade. Olha, a Fátima colocou que live maravilhosa, também acho, eu tô adorando, gente. A Aline colocou que vem um novo luto quando chega na escola e não tem essa aceitação, né? A Aline é uma profissional fantástica daqui de João Pessoa, trabalha com infantil, assim, ela dá show nas terapias, somos todos fãs dela. Que bacana. Muito bom. E agora a gente já tá, acho que quase, deixa eu só ver a hora aqui, gente, para não me perder, que eu fico doidinha. Meu Deus, passa muito rápido. Estamos a 5 minutos. Então só para a gente fala muito, Vanê. Ai, eu adoro, gente. Eu gosto muito de ouvir.
Porque já é um assunto que eu gosto. E quando a gente conversa com pessoas que são muito apaixonadas pelo que fazem, assim, vai dando muito gosto da gente ouvir, de querer conhecer, de falar assim, meu Deus, eu queria que tivesse um negócio desse aqui em Belo Horizonte. Às vezes até tem. E assim, pra gente poder se envolver mais, porque realmente, assim, ouvir vocês falando é muito, muito apaixonante. E aí, só para a gente não deixar de falar sobre essas tecnologias, eu queria saber o que que vocês têm observado, assim, né? A gente está aí com o Abramo discutindo muito no congresso que vai acontecer sobre tecnologias. Anderson dando uma aula para a gente dos diferentes tipos de tecnologia que nós temos. E como que isso você tem visto, assim, na prática da fonoterapia, esses recursos se inserindo na síndrome de Down? Eu vi que você me mandam artigos com eletroestimulação que vocês fizeram, né? Mas claro que eu quero saber do laser também, se vocês já têm alguma coisa. Oh, meu Deus, eu vou derrubar ainda aqui. Se você já tem alguma coisa assim, em mente, acontecendo, experimentando, resultados que você vem identificando. Então, Vanessa, assim, eu acho que a primeira reflexão que a gente tem que fazer é que essas famílias, elas vivenciam com essas crianças, e muitas delas, elas sentem as crianças como muito frágeis, né? Pelo processo, pelas questões imunológicas, é, às vezes essas crianças têm impactos emocionais, a gente sabe que muitas delas precisam de suporte psicológico. Então, às vezes, a família ela fica receosa quando você começa a colocar determinados procedimentos que ainda não estão na praça, no mercado, ainda não são famosos, conhecidos. Uhum. Então, eles vão muito baseado no que todo mundo está fazendo. Ah, tem uma coisa que está dando certo, todo mundo. Aí vai todo mundo em busca daquilo. Então, quando você me pergunta como é que está a introdução desses equipamentos no tratamento da pessoa com síndrome de Down, não está. A gente não ouve falar de intervenções com o uso de eletroestimulação, com o uso de laser, e estou falando da nossa realidade local, certo? Pode ser que aí em São Paulo, né, no Sudeste, já existam mais práticas nessa perspectiva. Então, como no nosso grupo, graças a Deus, a gente tem um grupo de famílias que confiam muito no trabalho, quando a gente propõe uma coisa, eles dizem assim, não, é vocês que estão dizendo, a gente topa. Então, a gente está começando a trazer essas evidências até para dar respaldo para o clínico. Então, por exemplo, a primeira pesquisa que a gente fez usando a tecnologia dura mesmo, né, foi de eletroestimulação, publicada em 2018, que é esse artigo que você está mencionando, onde a gente colocou, né, eletroestimulação associado com o treino mastigatório. Não trouxe uma evidência científica alta, porque não era ensaio clínico randomizado, mas a gente vai reaplicar esse estudo agora, um ensaio clínico randomizado, para poder a evidência ficar mais forte, e vamos aumentar o N, fazer grupo controle, fazer todo o parâmetro comparativo, num trabalho de mestrado da Denilma, que é fonoaudióloga aqui da nossa cidade. Estamos iniciando, né, algumas orientandas entraram agora também no programa de pós-graduação aqui de fono, e vão iniciar com o uso do laser em crianças com síndrome de Down também. E aí a gente vai partir do seu projeto maravilhoso de desempenho muscular, né, da sua dissertação de mestrado, e nós vamos agora tentar, né, com base nos protocolos que vocês encontraram, dos resultados que vocês trouxeram, decidir se a gente reaplica os mesmos valores, se a gente vai fazer ajuste naquelas doses, né, e aplicar tanto para desempenho muscular, para verificar questões mesmo de orbicular do lábio, a relação disso com o respirador oral, como também para o aumento do treino associado ao treino mastigatório, para ver também o desempenho, né, na participação com o bucinador, mantendo o equilíbrio do alimento, e macete temporal, aumentando essa capacidade. Então, a gente está fechando o protocolo. Sabe aquela tempestade de ideias, mas que ainda não, metodologicamente, a gente ainda não sentou para traçar, mas provavelmente serão 2 protocolos que a gente vai inserir aí com o laser, porque como o nosso ambulatório vai aumentar agora a demanda, o que eu falei do hospital, então a nossa ideia é trazer mais pesquisas com esse grupo com síndrome de Down. Agora, nossos alunos de mestrado, como a Manuela falou, estão chegando aí agora. Então, agora a gente vai começar a trazer um pouco dessas tecnologias, né? A gente já tentou, na época que a gente fez o de eletroestimulação, a gente aplicou também a eletromio, o antes e o depois, para fazer o parâmetro comparativo. Inclusive, a gente publicou um capítulo com esses dados no livro da Abramo. E a gente, também para mostrar, né, a diferença do uso da eletroestimulação associado com a eletromio, comprovando que teve ganho, sim, resultados de unidades motoras, né, e tudo mais. E teve efeito
a eletroestimulação associada ao treino mastigatório. Então, é isso, assim, estamos agora retomando presencialmente, tudo isso já era para estar sido caminhado, né, mas aí a pandemia deu uma parada por 2 anos aí em todos os projetos, e aí a gente está tomando fôlego agora para ver se a gente realmente consegue começar as coletas nesse momento. Que legal. Sensacional. Gente, eu preciso despedir de vocês, senão daqui a pouco derruba a gente e eu não consigo nem agradecer. Mas olha, muito, muito, muito obrigada. Eu amei ouvir vocês, amei conhecer um pouco mais, aprendi muito, assim, porque, como eu falei, não é a minha vivência. E que pontos importantes, né, vocês trouxeram, assim, para esse olhar, como eu falei, em todas as fases da vida, a importância da atuação fonoaudiológica nessa população, desse olhar, desse acompanhamento. Então, eu fico muito feliz, assim, de ter, me sinto muito orgulhosa por poder ser colega de profissão de vocês e ver um trabalho tão lindo sendo desenvolvido. Muito feliz com os avanços da fonoaudiologia e muito honrada mesmo de vocês terem aceito o convite e terem dividido um pouquinho disso aqui com a gente. Olha, a Ellen falando que foi muito bom, também adorei, vou querer outras com certeza. Mas vou deixar, queria que vocês falassem, contassem aí, né, no fechamento, também falasse sobre o projeto. A Manu entrou pelo perfil, né, do projeto Estimular Down. Quanto que isso pode ser divulgado aí para as famílias. Vou deixar a palavra para vocês para não cortar. Mas olha, de coração mesmo, muito, muito, muito obrigada. Fiquei muito feliz. Acaba não, né? Também não queria não, Conceição. Então, deixa eu aproveitar e já agradecer o convite, né? Acho que eu já posso falar em nome de Anderson também, por causa do tempo, né, Anderson? Sim. Esse agradecimento. Sempre um prazer estar discutindo, conversando sobre. E aí, convidar para seguir aí, como a Vanessa falou, eu entrei pelo perfil do projeto, que é o Estimular Down. A gente tem algumas lives salvas e a gente vai retomar agora com mais lives, né? Que a gente tem o objetivo tanto de atingir as famílias como os profissionais também que atuam e que às vezes não sabem onde buscar. Então, numa conversa, a gente pode começar e pode dar, né? Ser o primeiro passo. E os que estiverem atuando com crianças com síndrome de Down e quiserem trocar, quiserem conversar, estamos abertos. Adoramos receber, conversar e trocar, né? Isso, e eu queria agradecer também, Vanessa, e deixar assim, a última dica, né? Porque a gente muito tempo ficou verificando a intervenção com a síndrome de Down só até a adolescência, né? A partir daí, manda o paciente para casa porque a gente não tem muito mais o que fazer por ele, digamos. E hoje, na clínica fonoaudiológica, a gente vai até o idoso. Então, quando a gente fala da fase do adulto, do jovem e do adulto, é preparar ele para o mercado de trabalho. Então, é papel do fonoaudiólogo trabalhar essa comunicação, trabalhar essa efetividade e preparar, sim, para o mercado de trabalho. Então, é nosso papel trabalhar essa comunicação, essa fala, né, essa dicção, melhor pronúncia, melhor forma dele interagir dentro desse espaço. Porque hoje está crescendo muito o contrato de trabalho para essa população. Então, a gente teve um projeto também voltado para isso, onde a gente fez estágios na universidade com os jovens, para que eles pudessem aprender, né, na condução, como executar determinadas tarefas nos setores, e com isso, depois a gente conseguiu fazer pontes com as empresas daqui, em alguns a gente conseguiu inserir dentro das empresas e conseguiram trabalho. Que legal. E esses que tiveram esse acompanhamento, né, eles conseguem ter uma maior desenvoltura, assim, eu imagino, na vida social mesmo, né? Não só nas habilidades ali de pronúncia, mas da vida social, da comunicação como um todo. Muito legal. Você falou solidariedade, uma última pergunta. Existe uma expectativa de vida para essa população? Assim, não sei nem se é uma pergunta que cabe, mas que você falou, desde bebês até os idosos, existe uma média, assim, uma estimativa? Então, nos anos anteriores, o que a gente tinha de estudo era que essa estimativa era entre 45 e 50 anos, mas hoje já não é mais a realidade. Hoje a gente vê a pessoa com síndrome de Down envelhecendo como todas as outras. Então, acho que a evolução da ciência, o acompanhamento com as alterações cardíacas, que era o que mais trazia como problemas de saúde, né, que trazia uma certa tendência a entrar no processo de óbito, e hoje eles são extremamente assistidos. Então, a saúde evoluiu e essa pessoa com síndrome de Down hoje tem uma assistência que vai igual a todas as outras comorbidades que nós temos aí, né, a cardiopatia, a pressão arterial. Então, todos os outros que têm comorbidades,
eles também hoje são tratados e acompanhados, e hoje a gente diz que essa estimativa de vida ela cresceu assim significativamente também para a pessoa com síndrome de O Down. que traz outras reflexões, né? Porque, assim, são crianças, jovens, adultos assistidos pela família e quando o pai e a mãe falecem, né? Quem é que vai dar suporte a essa família? Então, assim, é um mundo, né? Como o Anderson disse, pode marcar outras que a gente Vamos marcar vê, outro, porque a né? gente começa a viajar, né? Essa interação social, a vida com os amigos, a sexualidade, os relacionamentos, o mercado de trabalho, dá pra gente ir destrinchando muita coisa aqui. Realmente apaixonante. Olha, a Adriana que citou, entrou, Idri, boa noite. Estamos no finalzinho, estamos quase sendo derrubados aqui pelo tempo, mas olha, vou com certeza convidar vocês em outros momentos para a gente destrinchar um pouco mais esse assunto. Mais uma vez, muito, muito obrigada. Vou liberar vocês agora, porque eu sei que tem os pequenos aí também. Mas olha, muito, muito obrigada mais uma vez, viu? Eu amei. Obrigado, Vanessa. Boa noite, Obrigada. gente. Obrigada para todo mundo que participou também. A live vai ficar salva. Quem chegou pelo caminho pode assistir o início. E marquem aqui, né, os profissionais, pessoas que vocês conhecem, familiares que podem usufruir aí dessas informações, porque a gente precisa muito divulgá-las. Obrigada, gente. Boa noite para vocês. Boa noite.